Glória a Deus, porque para sempre exaltado Ele é, para sempre adorado Ele é. Deus é aquele Deus que gosta de chegar perto dos seus e cuidar e tratar. E muitas vezes a gente se sente sozinho. Por que a gente se sente sozinho? É porque a gente não tem uma intimidade com o Pai. E Ele nos deu grandes e muitíssimas bênçãos, conforme a palavra dele diz. Então, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso culto de Páscoa do Ministério Brasileiro. E eu quero dizer para você que hoje é um domingo único, é um domingo maravilhoso, porque é o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, eu quero te dar algumas dicas. Nós vamos ter um culto muito legal, muito diferente. Durante a semana eu já anunciei que hoje nós teríamos a ceia do Senhor, então eu quero que você, já deve ter preparado aí o seu pãozinho, o seu suquinho de uva, mas você já deixa assim mais ou menos, porque no final da palavra nós vamos ceiar, amém? Glória a Deus. Então, antes da palavra, eu gostaria de te dar alguns anúncios, fazer alguns anúncios do que está acontecendo na internet, durante esse tempo de quarentena. Nós, infelizmente, não podemos nos congregar, junto com a igreja mais, e é uma saudade muito grande que a gente sente, mas nós podemos continuar a ser tratados pelo Senhor, ministrados pelo Senhor. Então, anota aí a nossa agenda. No domingo às 6, como você está aqui comigo, nós temos a live do nosso Brazilian Service, do nosso culto brasileiro. Na terça-feira, às 6 horas, eu faço uma live de oração no Instagram, é @CoamBrasilUSA. Às vezes as pessoas perguntam o que é Coam. Coam é Church of All Nations, ok? Então, @CoamBrasilUSA. E também, na quinta-feira, entre quarta e quinta, ok? Meia-noite de quarta para quinta-feira, nós temos também uma oração de 1 hora na madrugada, também ali no Instagram, na @CoamBrasilUSA, e ali a gente vai ficar 1 hora louvando ao Senhor, buscando a Deus de uma forma mais intensa. E na sexta-feira, o estudo bíblico, que nós intitulamos Tempos Difíceis, exatamente para conhecer os sinais, as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias e principalmente os sinais da vinda de Cristo. Então, nós estamos ali, por enquanto, no Skype. Se você tiver interesse, você pode mandar uma mensagem para a gente no nosso Instagram, ou no nosso Facebook. É tudo Coam Brasil USA. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque 3. Abacuque 3 fala o seguinte, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Bom, nós temos um quadro aqui bem semelhante do que a gente está vivendo, Naquela época, obviamente, Abacuque, vivia no campo, vivia na fazenda, então a linguagem dele era vacas nos currais, fruto na vide. Mas se a gente for traduzir isso para a nossa realidade hoje, você pode dizer, ainda que não haja emprego, ainda que não haja uma certa liberdade, ainda que não haja o congregar da igreja, ainda que não haja fartura, e ainda que haja medo lá fora, eu ainda assim me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele é o Deus que me provê todas as coisas. E nesse momento, é o momento que nós separamos para entregar o nosso melhor para o Senhor. Eu sempre pergunto isso, se você tivesse que dar alguma coisa para o Senhor, o que é a coisa mais valiosa que existe hoje? A coisa mais valiosa que existe hoje é o oxigênio que a gente respira, não é verdade? Porque as pessoas que passaram por essa enfermidade e estão passando,
foram diagnosticadas com este vírus, a coisa que elas mais desejam é o oxigênio, porque o pulmão fica contaminado e não consegue respirar. A nossa melhor oferta que nós temos para o nosso Deus é a nossa vida, queridos. Nós, com dinheiro nenhum, você compra a saúde, com dinheiro nenhum você compra a bênção de Deus. Mas, quando a gente tem aliança com o Senhor, nós conseguimos sim passar pelo vale da sombra e da morte e não ter medo, porque você sabe que você tem aliança com o Senhor. E a palavra de Deus fala em Malaquias 18, ele fala bem assim, Malaquias 18 diz assim, que todas as vezes que você fizer algo em aliança com Deus, você vai provar a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. Você vai ser diferente. Você vai ver caindo um monte de um lado, um monte do outro lado, mas você não vai ser atingido, sabe por quê? Porque você tem aliança com o Senhor. Você vai ver um monte de gente desempregado, mas você não vai ser atingido, por quê? Porque você tem aliança com o seu dízimo e a sua oferta. Por isso agora prepara a sua oferta. Nós temos aí o app, né, na Church of All Nations, no bocachurch.org, e você pode ali no Giving, colocar o valor do seu dízimo, ou se for uma oferta, você scroll down, você escolhe ali, Ministério Brasileiro, para dar a sua oferta. Mas principalmente, fundamentalmente, queridos, é saber que quando nós consagramos os nossos 10% ao Senhor, ainda que em tempos de dificuldade, nós vamos viver o diferencial de Deus, e você vai ser um luzeiro nesse mundo, e você vai ser aqueles que as pessoas vão olhar e vão falar, o que está acontecendo? Essa semana mesmo, conversando com uma irmã, ela falou isso para mim, é incrível a bênção da aliança com Deus do dízimo, porque eu sempre fui dizimista, eu sempre entreguei minha oferta na casa do Senhor. Durante esse tempo, eu já tive umas 6 clientes que me ligaram cancelando comigo, mas o meu dízimo continua o mesmo, eu continuo ganhando ainda o mesmo, porque o Senhor está sempre provendo, de alguma maneira ou de outra, vem alguém e dá um extra para ela, ela faz um extra na casa de outra pessoa, e assim vai, e a bênção de Deus não está limitada a um emprego X ou Y, querido. Deus, ele é original, ele pode te abençoar de diversas maneiras. Então, se você entrega o seu dízimo, a sua oferta através do envelope, você pode enviar para 1300 North West 4th Avenue, que é o endereço da igreja em Boca Raton. Ou então você pode doar através do app. Amém? E eu quero orar por você. Por favor, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. E nós vamos entregar essa palavra ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar, nem pequeno nem grande, para aqueles que são teus. Aqueles, Senhor, que são fiéis para com a tua obra, o Senhor prospera, o Senhor abençoa, e o Senhor não deixa os teus servos passarem por necessidade. Senhor, estamos passando por um momento diferente, um momento que dá ansiedade, Senhor, dá medo, as pessoas estão perdendo emprego, a crise está aumentando, mas ainda assim, Senhor, ainda com toda essa situação, como Abacuque profetizou, eu declaro também, eu não deixarei de glorificar ao Senhor com meus dízimos e as minhas ofertas, eu não deixarei de cultuar e de buscar ao Senhor, e de louvar, e de cantar, e de te agradecer, porque eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive, e ainda que tudo isso esteja acontecendo, o Senhor é a minha fortaleza, que faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor me faz andar sem tropeçar, sem cair, sem desistir. O Senhor está comigo. O Senhor abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, aquele que oferta, Senhor, mas também aquele que não está podendo ofertar porque perdeu o emprego ou alguma coisa aconteceu. Senhor, traz a provisão para a casa desse teu filho, Senhor. Traz a provisão, enche a mesa dos teus servos. E que durante esse tempo, Senhor, de crise mundial, durante esse tempo, Senhor, de Covid-19, nós vamos ver a diferença dos que servem e os que não servem a Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Glória a Deus, Deus é fiel, o Senhor não deixa faltar, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero te pedir para abrir a tua Bíblia, mais uma vez, e nós vamos fazer um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 15. Então, como eu falei no início, hoje é domingo de Páscoa. Eu não sei se vocês ouviram, ou quem está no Brasil, pode ser até que tenha ouvido melhor do que nós, porque a gente aqui, às vezes, não sabe de notícia que os brasileiros no Brasil sabem, é incrível. Mas o presidente Trump falou que essa seria a semana mais difícil para os Estados Unidos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa também foi a semana mais difícil para Jesus naquela época. E ele venceu, porque ele venceu a morte. Nós vamos vencer também. Amém? Nós temos essa convicção. Então, abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 15. Acharam? Então, vamos lá. A palavra de Deus fala assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora do tempo. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra que nós temos hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. O nosso Senhor não está morto, o nosso Senhor está vivo, amém? Então vamos lá, vamos começar com um resumo da semana de Jesus. Vamos lá, domingo passado, domingo de Ramos, né, que é chamado. Jesus entra em Jerusalém, aplaudido pelo povo, uma festa. As pessoas falavam, bendito o rei que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, e tudo falando, louvando a Deus, e eles estendiam as palmas no chão, para que Jesus, montado naquele jumentinho, fosse caminhando. Assim foi o domingo dele, em glória. Vamos ver então, segunda, terça, quarta, nós vemos Jesus pregando no templo, curando as pessoas, ensinando a respeito do reino, e ensinando também que haveria um tempo do princípio das dores. Foi aí que ele falou, Mateus 24, Lucas 21, está tudo registrado ali. Quinta-feira chegou, e Jesus então chama os discípulos e fala: Pedro, vai lá procurar um lugar para a gente ceiar, existe um senhor que está trazendo água, vai lá, conversa com ele, o lugar dele é muito bom, é um cenáculo, uma sala bem grande com mesa, prepara a ceia para nós. E assim os discípulos foram. Na sexta-feira, nós já passamos por ela essa semana. Jesus ceia com os discípulos, preparando os discípulos para o fim da semana que se seguiria. Ali ele ensina os discípulos, inclusive fala: Pedro, você vai me trair. E Pedro fala: Senhor, jamais eu vou te trair. E ali Jesus revela o traidor. Jesus vai, depois de ceiar, ao Jardim das Oliveiras com os discípulos. Depois Jesus está sozinho no Getsemane. Os amigos não aguentaram perseverar com ele. Os guardas chegam para prender Jesus. Judas dá o beijo da traição. Houve uma explosão de emoção. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus é levado preso e julgado. Pedro, naquela loucura, nega Jesus. A multidão que recebeu Jesus tão calorosamente no domingo,
menos de uma semana depois, gritava: crucifica-o, queremos o assassino. Jesus é condenado, carrega a sua cruz. Jesus é pregado no madeiro. Houve trevas sobre a terra. Jesus exclama em alta voz: está consumado. Jesus morre. Isso tudo aconteceu sexta-feira. Sábado do silêncio. Aquele sábado triste, sombrio. O sol saiu assim, bem timidamente no céu. José de Arimateia vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus para enterrá-lo. Busca o seu corpo no Calvário, colocam-o no túmulo, os guardas empurram a pedra, selam o túmulo. Domingo da ressurreição. Ninguém está sabendo o que vai acontecer, porque aqueles discípulos já tinham esquecido tudo que Jesus falou para eles. Maria vai ao túmulo levar óleo para limpar Jesus e embalsamá-lo. Encontra a pedra removida, o túmulo vazio. Anjo vem e fala com Maria, Maria desespera, Jesus vem. Ela fala: Senhor, levaram o meu mestre. Ela não o conheceu. Jesus se revela a Maria, ela avisa os discípulos e Jesus se apresenta aos discípulos. Esse foi o domingo da ressurreição. O que quer dizer ressurreição, queridos? Ressurreição no grego significa a palavra anastasia. Significa que você está deitado, você está morto e dá um salto, pula. Significa levantar de um estágio de inerte. Querido, Jesus não está mais na cruz, ok? Hoje nós estamos vendo aqui um quadro onde ele se apresenta para os discípulos. Lembra aqui comigo, Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi uma vez só não. Judas, na hora 10, já morreu porque ele se enforcou, por ter traído Jesus. Nós estamos falando de um grupo de 12. E aqui temos mais 10 que estavam completamente perdidos. Mas o que a ressurreição fez na vida daqueles homens, queridos? A história conta há mais de 2000 anos. Nós temos a palavra de Deus para nos firmar que aqueles homens foram transformados pela ressurreição, aleluia. Em Efésios 1, 19 a 21, diz que segundo a eficácia do poder de Deus, Ele trouxe Jesus de volta à vida, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita de Deus Pai. A palavra em Romanos 5, 6 fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Houve uma morte e houve uma ressurreição. E se você continuar lendo esse capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo fala que como muitos na época questionavam, que a ressurreição não existia. Bom, se não existe ressurreição, então é vã a nossa fé, né? Por que nós estamos aqui falando, ou o que nós estamos sofrendo por uma palavra que Jesus deu aos seus discípulos naquela época? Mas a ressurreição de Jesus, ela é uma coisa muito interessante, porque ela não só trouxe de volta à vida o Filho de Deus e cumpriu uma promessa de que ele falou que quando eu ressuscitar, vocês que estão comigo, ele falou isso na mesa da ceia, vocês que estão comigo aqui, ressuscitarão também, e todo aquele que vier a mim, aleluia, aleluia. A ressurreição de Jesus deu livre acesso ao céu. A ressurreição de Jesus quebrou com a religiosidade, quebrou com o véu. Quando Jesus estava na cruz, e ali houve terremoto, houve trevas, porque o Filho de Deus morreu, o Senhor rasgou o véu de separação entre Deus e o homem. Naquela época, somente o sacerdote podia, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos. Hoje,
nós podemos entrar todo dia, toda hora. É só você clamar a Deus, é só você se ajoelhar na presença dEle, é só você se limpar dos seus pecados e clamar a esse Deus vivo e verdadeiro. E a palavra de Deus vai mais longe. Ele falou que aquele corpo mortal que nós carregamos nessa terra, ele vai ser renovado, ele vai ser justificado. O corrupto, a corrupção não pode herdar o reino dos céus. Vai receber um corpo incorruptível. Aleluia. Queridos, a ressurreição de Jesus é muito mais do que um conto de fadas, uma historinha que você aprendeu na igreja. A ressurreição de Jesus te dá livre acesso a uma vida de poder. Quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, e você então aceita que Ele morreu por você para abrir esse caminho que o véu antes impedia, sabe o que acontece com você e comigo? Nós temos autoridade sobre a morte aqui na terra. Oh, aleluia, aleluia. Hoje nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. Amém? Temos toda a autoridade na terra e no céu. E toda pessoa que tem um encontro com a ressurreição de Jesus, não tem como ser a mesma pessoa. Toda pessoa que conhece o Salvador, que entrega a sua vida ao Senhor, não tem como ser a mesma pessoa. Olha Pedro, o franzino. Pedro era bem raivoso, né? Ele era colérico, um cara bem difícil, uma personalidade difícil, mas era covarde. Porque ele na carne, ele não poderia enfrentar todo um sistema, como nós também. Na carne nós não podemos enfrentar o sistema. Portanto, quando ele teve o contato dele, quando ele viu a ressurreição, a vida dele completamente mudou. E ele passou a ser um homem ousado, que no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se converteram. Aleluia! Quando você tem um contato, quando você aceita a ressurreição de Jesus, a sua vida muda. Você não pode mais ser um zumbi, queridos. Quantos crentes andam nessa terra que parece que está morrendo, que não tem energia de falar do amor de Deus, que não consegue se portar, não consegue viver uma vida plena. E o Senhor falou que Ele trouxe para nós vida, e vida em abundância. E o que é vida em abundância? Se as pessoas vivem choramingando, ou passando por uma situação como estamos, está morrendo de medo, está ansioso. Quando você tem uma experiência com a ressurreição, você é vivo, você é outra pessoa. O drogado, ele passa a ser um voluntário para ajudar outros. O mendigo, o solitário, passa a viver em família. A estéril passa a ser alegre mãe de filhos. O assassino passa a ganhar almas para Jesus. O depressivo passa a viver uma vida cheia de alegria, cantando, sorrindo. Porque todas as vezes que um aceita a ressurreição de Jesus, a sua vida não pode ser mais a mesma. Amém? Aleluia. Satanás quer enfermar a igreja. Satanás quer enfermar a igreja. Então, quando nós não ocupamos o nosso lugar na igreja, na casa do Senhor, nós já morremos. Por isso que há tantos cristãos doentes, porque eles abriram mão do chamado deles, eles abriram mão do lugar deles na casa do Senhor. Queridos, esse é o tempo da gente buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Esse é o tempo que nós temos de quarentena, dentro das nossas casas, buscar a Deus, orar, clamar, em nome de Jesus. Porque se você viver nessa religiosidade, essa religiosidade vai te matar. Olha o que Lucas 22:1 fala. Enquanto Jesus estava ali fazendo o bem, falando do amor de Deus, sarando as pessoas, os escribas e fariseus estavam lá, como é que nós vamos matar Jesus?
O religioso quer matar a obra de Deus. Ele se acha melhor que todo mundo. Nós temos que buscar a Deus, e buscar a vontade de Deus, e desejar fazer a obra de Deus. Porque este é o tempo de voltar para o Senhor, amém? Tempo onde as pessoas que estão amarguradas vão ver a luz de Jesus na sua vida e vão mudar. Tempo onde você vai ver pessoas chorando, porque, meu querido, as coisas não podem melhorar por um tempo, mas vai piorar de novo. Quero trazer essa má notícia, não, mas a igreja tem que estar pronta para o que der e vier. E você precisa se fortalecer, porque a palavra de Deus fala que Ele venceu a morte por mim e você, queridos. Ele venceu a morte, Ele não está mais naquela cruz, Ele não está mais no sepulcro apodrecendo. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que o Senhor trará ressurreição e vida para o seu ministério, é o tempo que o Senhor trará ressurreição e vida para o seu casamento, para os seus filhos, amém? É o tempo que você chora e se angustia, e queria estar na rua, e queria estar fazendo as coisas, é o tempo que você vai valorizar mais estar com Deus, porque é Ele que te traz consolo, Ele que te traz alegria, Ele que te traz força. Em nome de Jesus, celebre a ressurreição de Jesus, celebre a vida de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Nós te louvamos por essa ressurreição que nos faz vivos, porque quando estamos te servindo, Senhor, quando estamos no lugar que o Senhor nos plantou, quando estamos, Senhor, obedecendo o teu chamado, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá alegria, aleluia. Apocalipse 1:17, queridos, a visão de João na ilha de Patmos. Ele viu Jesus, e Jesus era o primeiro, falou: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual é a situação que tem causado morte na tua vida? Qual é a situação que tem causado tristeza na tua vida? Desânimo. Em nome de Jesus, celebre a vida. Hoje é domingo de ressurreição. Ele ressuscitou, Jesus está vivo, Ele venceu a morte. A palavra dele fala que Ele tem as chaves da morte e do inferno. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Deus nos traz a vitória da vida. Aqueles que temem ao Senhor, eles são vivos, eles têm alegria no Espírito. E nada vai destruir essa alegria, nada, nem uma praga dessa. Nada vai tirar o louvor dos teus lábios, porque você recebe óleo de alegria, você recebe um novo cântico, você recebe vestes novas, vestiduras novas. E Deus está nos preparando para o grande encontro com o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero que você abaixe a sua cabeça. Abaixe a sua cabeça e pensa comigo. Durante todo esse tempo, durante anos, desde que você veio para Jesus, e se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da tua vida, faça isso hoje, querido. Faça isso hoje para que você possa experimentar essa paz que excede o entendimento, para que você possa experimentar a ressurreição e vida dentro de você, em nome de Jesus, de todos os pensamentos, de tudo aquilo que você já viveu até o dia de hoje. Aonde está a morte na tua vida? Onde está a morte? Eliseu foi chamado para tirar a morte que estava na panela, porque aquele povo estava morrendo de fome, aquele povo queria comer, e mandaram um rapazinho pegar o que tinha lá de ervas, para poder cozinhar. Só que no meio das ervas, o moleque estava com tanta fome, com tanta pressa, que ele pegou ervas que são venenosas, e quando eles começaram a comer, houve morte.
E Eliseu foi ali tirar a morte da panela. Sabe por que isso, queridos? Porque muitas vezes nessa vida nossa, nós não estamos olhando com quem a gente anda, nós não estamos olhando as notícias que a gente está ouvindo, nós não estamos percebendo os tipos de aliança que nós estamos fazendo. E isso traz morte na panela, isso traz morte na tua vida. Por isso hoje é o domingo de ressurreição. Você vai jogar fora toda a morte da tua família, toda a morte dos teus relacionamentos, relacionamentos que não trazem edificação para você. Aproveita essa quarentena e faz uma limpa. Tem gente que tem 3, 4, 5 mil amigos no Facebook, não deve conhecer nem 10%. Faz uma limpa. Você não tem que ficar ouvindo notícia de ninguém, você não tem que ficar escutando nada que os outros estão fazendo, que traz tristeza para o seu coração, que traz angústia porque você não tem. Comece a ser mais seletivo. Tira a morte da tua panela. Escolha as ervas que você vai colocar na tua panela. Escolha os amigos que vão andar com você. Escolha as pessoas que você vai ouvir, vai pedir conselho. Escolha as notícias que você vai escutar. Escolha andar com Deus. Escolha aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e viver a ressurreição que Ele nos garantiu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero levantar essa palavra sobre os teus filhos que estão me ouvindo agora. E quero pedir, Senhor, que o Senhor tire toda a morte da casa deles. A morte no relacionamentos, a morte no ministério. A morte, Senhor, na própria personalidade, que muitos estão travados no egoísmo, no egocentrismo. Liberta essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, hoje nós festejamos, Senhor, o domingo de ressurreição. O Senhor declarou para aqueles discípulos que o Senhor voltaria no terceiro dia e o Senhor voltou. Senhor, obrigada. Obrigada porque hoje nós podemos falar com um Deus vivo. Tu não está morto, pendurado numa cruz ou apodrecendo num sepulcro, Senhor. Tu estás vivo, aleluia. E nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Eu entrego esta palavra, Senhor, e peço que o Senhor, o teu Espírito, vá trabalhando na vida dessas pessoas. A tua palavra não volta vazia, Senhor. Antes ela faz aquilo para o qual ela foi designada. Por isso eu te peço, Senhor, leva vida na casa dessas pessoas. Leva vida no ministério dessas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Leva vida, Senhor, nos relacionamentos, nos casamentos, nas famílias. No relacionamento entre pais e filhos. Entre irmãos. Em nome de Jesus. Eu profetizo ressurreição e vida. Porque o Espírito de ressurreição e vida que estava em Jesus, Ele mesmo está em você agora, Ele mesmo está em mim, é o Espírito Santo de Deus. Recebe ressurreição na tua vida, recebe o poder de Deus. Hoje nós vamos ceiar, nós vamos participar da mesa do Cordeiro. E você tem que participar como uma pessoa viva, como aquela que o Senhor escolheu para levar o nome dEle aqui na terra. Recebe em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém, glória a Deus. Nós vamos dar início à nossa ceia, e antes disso, nós vamos ouvir uma música maravilhosa, que fala que o Senhor, Ele nos escolheu, e nos usa dessa forma poderosa, porque nós estamos vivos, queridos, traz luz na nossa vida, nos faz saltar muralhas, tira o medo, desfaz a mentira. E você vai ser ministrado nessa música. Enquanto isso, prepara os elementos da ceia que você vai participar na sua casa. Chama a tua família. Vamos ceiar juntos em nome de Jesus. Amém.
cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu expirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, e deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor mudou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não, tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, e deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, e deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus.
Que incrível, maravilhosa essa palavra que nós recebemos nessa noite, nesse domingo de ceia. E para mim a ceia, ela é muito importante, porque eu vejo cada vez que eu ceio que há no meu coração algo especial de Deus. Pastor, é incrível. Jesus transformou as nossas vidas. Ele é o Cordeiro Pascal. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é exatamente isso que Ele fez nas nossas vidas. A você, talvez hoje tenha recebido Jesus do seu coração aí na sua casa. E se não recebeu, ainda há tempo. Eu gostaria que essa ceia fosse uma ceia de alegria. E sabe, olha que coisa incrível. Talvez essa quarentena para alguns seja algo ruim, mas para mim está sendo maravilhoso. Porque cristãos do mundo inteiro estão orando. A igreja está se movendo. A igreja está se levantando. É como se o Espírito Santo estivesse soprando sobre todo mundo, tirando as arestas, tirando a areia e assoprando a chama em cada coração. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Jesus é Senhor e Ele vive e vive eternamente. Para mim a ceia é motivo de alegria. Sim. Há uma passagem que o apóstolo Paulo ministra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, eu quero ler para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por isso que para mim a ceia é uma alegria, porque eu lembro sempre do meu Jesus, que me libertou das trevas, Aleluia, Senhor. que me tirou do pecado, Aleluia, Jesus. que me salvou da desgraça, Oh, Senhor. do medo, da dor, da angústia. Aleluia. É tão bom poder relembrar, Senhor. é tão bom Meu Salvador, poder estar juntos. Meu Senhor. E você está tendo essa oportunidade nessa noite de estar na sua casa, com os seus familiares. Amém. Talvez seja algo único que você nunca experimentou. Aleluia. Talvez existam na sua família pessoas que jamais viriam na igreja, mas hoje estão aí. E glória a Deus. Sua família unida. Poder lembrar que existe um Cristo vivo que morreu por você. Vamos orar pelos elementos. Assim como Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e Ele orou, dizendo: esse pão representa o meu corpo que será dado por vós. Aleluia. Este é o meu corpo que eu dou em troca da vossa vida, da vossa liberdade. Amém, Senhor. Talvez vocês não entendam agora, mas vão entender. Amém. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e Ele orou dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. É uma nova aliança que eu faço com o Pai Amém. para vocês, É verdade. para a salvação, para a vida eterna. Oh, Senhor maravilhoso. Nós, Senhor, consagramos a Ti esses elementos Amém, Senhor. que representam o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que nessa noite que vamos, Senhor amado, participar dessa ceia, nós consagramos a Ti e pedimos que o Senhor santifique e abençoe, Senhor. Sim, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, Aleluia. nós o consagramos a Ti, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Pega o seu pão
Aí onde você está, no seu lar. Segure o seu pão na sua mão. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória de Jesus, Aleluia. do Salvador, do nosso maravilhoso Mestre, comamos o pão. Aleluia. Aleluia, Senhor, te louvamos pelo teu sacrifício naquela cruz, Aleluia, Senhor. Jesus. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E de igual modo, Jesus tomou o cálice. E ele disse: esse cálice representa uma nova aliança que eu faço no meu sangue. É o sangue da nova aliança. Você está aliançado Amém. com Cristo. Aleluia. Isso representa vida para as nossas vidas. Oh, glória a Deus, Senhor. Quando Jesus Obrigado. se entregou naquela cruz, ele derramou vida sobre a terra. Amém, Jesus. Vitória, conquista Oh, Senhor, para derramou todos aquele sangue aqueles por que mim, creem e o Senhor. recebem. Perdão dos pecados. Este é o cálice da vitória. Esse é o cálice da tua vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, Esse é o cálice da vida eterna para você. Aleluia, Senhor. Esse é o cálice da alegria de Deus no teu coração, Aleluia, que ninguém Senhor. pode tirar e ninguém pode apagar. Aleluias. Oh, glória a teu nome, Tomamos Senhor. esse cálice. Jesus declarou: esse é o cálice da nova aliança. Amém. Fazer isto em memória de mim. Obrigada, Então, em Senhor. memória de Cristo e da nossa vitória, tomemos o cálice. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos onde você está. Aleluia, Senhor. Abraça o seu familiar. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus. Senhor, a cura no teu sangue. Aleluia, cura no teu sangue, Senhor. Senhor, a vitória no teu É sangue. verdade, Senhor. O teu corpo, Senhor amado, que foi posto naquela cruz. Mas ali não ficou, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vive hoje, para que toda essa verdade seja fiel para as nossas vidas, Senhor. Aleluia, Senhor. Então, Senhor amado, eu ministro sobre cada vida, sobre cada família nessa noite. Jesus, aleluia. A bênção da cura pelo sangue de Cristo, Em nome de Jesus. da libertação, Em da nome de salvação, Jesus, em nome de Jesus. do perdão dos pecados. E assim, Em Senhor, nome de Jesus, Em nome de Jesus. receba em na nome tua de vida Jesus. nesta hora. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Pastor Mike. Muito Glória a obrigada. Glória a Deus, querido, que você receba esta palavra no teu espírito. Receba cura, receba renovação, receba vida daquele que venceu a morte. Ele está aí te abençoando, Ele está aí na sua casa. E mesmo você que passou essa ceia sozinho, o Espírito Santo e os anjos do Senhor estão aí com você. Você está em comunhão com a igreja de Cristo, amém? Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Te dê a paz. Te dê a certeza de que você é um escolhido dele. Te dê o consolo do Espírito Santo de Deus. E te dê a convicção de uma vida vitoriosa. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E você também, meu querido, você vive pela fé no Senhor Jesus. A ressurreição e vida está na tua casa, está em você. Recebe em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, que a despeito das circunstâncias, nós temos um ao outro. Amém?
Deus abençoe. Amém.